Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Terça-feira, dia 21 de fevereiro, acolhamos a palavra que Deus nos dirige. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que ele deveria passar pelo sofrimento. E eles não davam atenção a isso, porque viam ele fazer tantos milagres, inclusive ressuscitar mortos, e como que Jesus passaria pelo sofrimento? Ao invés, e eu imagino que Jesus, enquanto caminhavam, ele ia à frente e o grupo dos discípulos atrás. O que eles começaram a fazer? Discutiam entre eles quem dentre eles seria o maior depois de Jesus, mais importante. Quando chegaram em casa, Jesus reuniu o grupinho, sentou-se numa atitude de ensinamento e perguntou: o que vocês estavam conversando? E eles ficaram em silêncio. E Jesus então trouxe o assunto. Vocês estavam discutindo quem é o maior. E disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Gente, vamos falar a verdade. Esse é um princípio eterno para a humanidade. Colocar-se a serviço dos outros. O maior é aquele que serve, aquele que se coloca a serviço de todos. Não é isso que nós vemos no mundo. Existe uma tendência no mundo, seja lá no tempo dos discípulos, mas também no dia de hoje, uma tendência de querer ser mais que os outros, de se impor, quem sabe até passar por cima dos outros. E isso está presente em vários âmbitos da vida humana. Os meios de comunicação, com as propagandas, sempre os produtos são melhores. Esse produto vai te fazer feliz. Esse time de futebol são os melhores. Essa é a melhor escola, e assim por diante. Jesus veio trazer uma nova cultura e ele disse: entre todos os humanos, aquele que quer ser o maior, seja aquele que sabe amar o próximo, aquele que é capaz de fazer o bem, de beneficiar o próximo. E para isso ele tomou uma criança como exemplo, na sua simplicidade, na sua candura, e colocou no meio dos discípulos. Disse: quem acolher uma criança como essa, está acolhendo a mim, porque a criança não se coloca como maior do que os outros, mas ela, na simplicidade, sabe conviver de bem com todos. Que o Senhor Deus abençoe o nosso dia e as nossas atividades. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.